quando a terra recebeu a visita do excelso amigo, do celeste semeador Jesus. Ele chegou no nosso mundo para visitar uma estrutura criada por Deus, um educandário, onde aqui estávamos criaturas em estados diferentes de evolução, muitos já comprometidos com as leis de Deus, passando pelas consequências inevitáveis das dores, dos sofrimentos, outros sofrendo a própria dificuldade moral da incompreensão da existência de Deus, outros tentando entender Deus à sua maneira e dando a Deus um caráter próprio. E Jesus chega como o Salvador, como o Messias, e começa a distribuir para o mundo a mensagem celeste, as verdades eternas. Certa vez, houve uma festa em Jerusalém, e Jesus, com a sua comitiva, os seus discípulos, deixa a Galiléia e vai para Jerusalém. E lá há um tanque, uma região chamada um tanque de Betesda, junto à Porta das Ovelhas, que é um lugar que tinha 5 pórticos, e as pessoas tinham o hábito de ficar lá, os coxos, os enfermos, os cegos, os paralíticos, eles ficavam ali em torno daquele tanque, porque havia uma crença de que quando a água se movimentasse, teria sido a asa de um anjo que teria purificado aquela água. E a primeira pessoa que entrasse seria curado, diz o Evangelho, nesse caso o Evangelho de João, no capítulo 5. Então ele diz ali que havia ali um enfermo, um coxo, um paralítico, que fazia 38 anos que estava doente. E Jesus, passando por ali, vendo aquele ambiente, ele olha para aquele enfermo com muita compaixão, mas ele conversa num nível com aquele enfermo muito interessante, porque ele vai falar à vontade daquele doente. Vocês imaginem quantos dias, quantas vezes, durante a sua existência, aquele enfermo foi levado até ali e colocado na beira daquele tanque, esperando a água se movimentar, para curar sua paralisia. E ele ainda estava ali, sem ser curado. Quando Jesus chega e olha para ele, Jesus nem se preocupa com a água, nem com o tanque, nem com a possibilidade de espíritos curadores, absolutamente. Ele olha para aquele ser acabrunhado, descoroçoado, ou desacorçoado, como diziam os antigos. Por quê? Porque ele não conseguia ser lançado naquela água quando ela se movimentava como a primeira pessoa que pudesse ser curado. Então Jesus conversa com esse enfermo, falando sobre a sua vontade. Você quer ser curado? Veja que interessante. Jesus está trabalhando dentro dele a esperança dele. A esperança dele já tinha acabado há muito tempo. Quanto tempo esse paralítico não tinha sido levado ali dia após dia, sabendo que não iria ser o primeiro a ser lançado na água? Depois de algum tempo, naturalmente, a sua fé, a sua esperança vai esmorecendo. Ele vai perdendo aquela convicção de que ele vai um dia ser curado, de que ele possa ser curado. Então ele vai sentindo que não há mais condição de ser curado. Ele perde a fé na própria cura. Quando Jesus chega, Jesus vai trabalhar com esse enfermo essa fé, essa esperança, essa vontade. E aliás, a doutrina espírita recebe dos espíritos superiores uma aula importantíssima sobre a importância da nossa vontade em tudo que nós fazemos. Se nós não fazemos com vontade, seja uma imposição de mãos, seja uma prece, seja algo que a gente queira conquistar na vida, a gente mal consegue dar um passo. A vontade é a motriz, é a força motriz do espírito em direção a qualquer lugar que ele queira ir. Principalmente se ele já acordou os seus anseios para as vontades divinas, para a vontade do Pai, para os desígnios de Deus. Então ele precisa de muita vontade.
Agora, nesse caso, ele precisava da vontade, o paralítico, para se curar. Então Jesus vai falar a esse paralítico a vontade dele. Você quer ficar curado? Porque é onde estava a doença dele. Ele já estava completamente sem esperanças. Então, responde o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu vou, quer dizer, ele sempre vai tentando sozinho, né? Se arrastando. Já desceu o outro antes de mim. Então, nesse momento, Jesus, é interessante que o Evangelho de João escreve assim: Jesus ordenou-lhe. Por que Jesus vai ordenar? Dar uma ordem. Porque aquele homem está enfermo da vontade. Jesus vai emprestar a sua vontade àquele. Eu quero que você se cure. Então eu não vou depender da sua vontade. É a minha vontade. Levanta-te. Então ordenou-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele dá uma ordem. A ordem é tão intensa que cria uma situação muito curiosa. Era sábado. Sábado era proibido pelos judeus fazer qualquer esforço, inclusive pegar uma cama e sair caminhando. E o paralítico é curado na hora. A força, a fé volta. Ele sente as suas energias revitalizando o seu corpo. Ele sente a condição de se levantar e andar. Só que junto com essa ordem de Jesus, veio uma segunda ordem. Toma o teu leito, quer dizer, chega de ficar deitado e vai andar. E aí ele incomoda os judeus do Sinédrio que, vendo ele carregando a cama, por que você está carregando a cama num sábado? E vem um outro diálogo que aqui não nos cabe analisar. Mas a nós ficamos na reflexão de hoje com essa análise. Como está a nossa vontade? Ela já esmoreceu? Nós já perdemos a força para continuar fazer aquilo que nós precisamos para darmos passos em direção à nossa ascensão espiritual? Será que nós estamos parados à beira de um tanque aguardando que alguém venha nos colocar antes que o outro chegue na nossa frente? O que nós estamos esperando? Jesus não está esperando a nossa vontade. Ele está nos ordenando. Levanta-te, toma a tua cama, teu leito e anda. Então nós estamos sendo convocados por Jesus como uma ordem à nossa vontade que está fraquejada, para que nós então nos sustentemos em Jesus. Jesus é a força maior que desceu dos céus à terra para nos levantar, para nos ajudar a caminhar, para nos fortalecer, porque Ele sabe que nós estamos cansados. Ele sabe que nós estamos numa caminhada muito longa e que andamos muito pouco. Ele sabe que nós evoluímos pouco. Ele sabe que muitos de nós estamos muito comprometidos com as leis de Deus e por isso endividados com as leis de Deus e por isso sofrendo consequências dolorosas das leis de Deus e sentindo as nossas forças desaparecerem, e Ele não se preocupa. Ele só pergunta: você quer ser curado? Porque basta a gente querer, mesmo a gente não tendo a força, Ele vai nos respaldar, nos abençoar com o seu amor que é imenso, por cada criatura que Ele conhece, cada um de nós, pelo nome. Ele sabe quem nós somos, o que nós fizemos, o que deixamos de fazer, o que poderíamos ter feito, onde nós já poderíamos estar e por que estamos tão atrasados. Ele nos conhece e, no entanto, o seu amor é incondicional. Ele não nos julga. Ele diz assim: meu Pai não quer holocaustos, quer misericórdia. Tudo é perdão para Jesus, inclusive para esse paralítico. Diz esse evangelho no item 14, lá no finzinho, que Jesus, depois de encontro com aquele ex-paralítico no templo já curado, e ele diz, provavelmente com aquele sorriso de amor, para aquele paralítico que ele acordou para a vida: eis que ficaste são. Já não peques, então, para que não te aconteça coisa pior. Então ele dá uma outra lição para aquele paralítico: veja,
Você estava doente de tanto errar. Não erre mais. Então Jesus encontrou uma pessoa que caiu no caminho, moralmente, estava flagelado, tentou se levantar, não conseguiu, estava buscando auxílio, não tinha forças, esmoreceu. Ele deu a força, ordenou que se levantasse, exigiu que ele caminhasse, carregando o seu leito para não mais deitar. É hora de caminhar, mas advertiu, mas vá e não erre mais agora que você está curado. Ficamos hoje com essa reflexão. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.